O Standard Bank Angola, banco de matriz sul-africana, o terceiro banco mais lucrativo da nossa banca nacional, apresentou crescimento no seu lucro líquido no primeiro trimestre de 2026. Um resultado positivo de cerca de 37,21 mil milhões de kwanzas de lucro líquido, um crescimento de 10,76% face ao período homólogo, ou seja, comparativamente ao mesmo período, o primeiro trimestre de 2025. Neste vídeo nós vamos procurar analisar alguns dos principais indicadores financeiros do banco para sabermos o seu potencial e a sua situação financeira antes do gigante entrar em bolsa como é expectável no primeiro semestre de 2026. Fique, portanto, neste vídeo para saber mais. E aí, capitalista selvagem, seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Gouveia Malans e você está a assistir ao Pregão Info. Segundo o balancete do primeiro trimestre de 2026, publicado pelo Standard Bank Angola, o banco apresentou um resultado positivo. O crescimento do lucro foi fortemente influenciado pelo crescimento dos seus ativos, que cresceram na ordem de 24,47% no primeiro trimestre de 2026. O crescimento dos ativos foi fortemente influenciado pelo aumento da carteira de títulos do banco, que cresceram 87,12%, representando a maior contribuição no crescimento dos ativos do banco, uma contribuição de cerca de 35,5%. E a segunda maior contribuição no crescimento dos ativos do banco se deu pela carteira de créditos a clientes, que cresceu cerca de 19,78%, uma contribuição de cerca de 23,22%. O passivo do banco cresceu significativamente em 25,22%, com destaque a conta de créditos a clientes. Como é que funciona na prática o negócio do banco? O banco aumentou a sua carteira de títulos, começou a investir mais em títulos de dívida, aumentou a sua carteira de crédito, começou a emprestar mais dinheiro a clientes. Para maximizar a sua rentabilidade, o banco procurou alavancar-se também cada vez mais, ou seja, procurou emprestar mais dinheiro aos seus clientes por meio de depósitos a prazo, pagando taxas razoáveis, e essa diferença o banco procurou aumentar os seus investimentos em títulos e emprestar mais dinheiro a clientes por meio de créditos, e é isso que fez com que o banco conseguisse então aumentar o seu lucro positivamente no primeiro trimestre. No ano de exercício de 2025, o lucro líquido do banco cresceu positivamente em cerca de 20%, saindo em 2024 de cerca de 124,2 mil milhões de kwanzas para 149,5 mil milhões de kwanzas em 2025, com a maior parte da contribuição do crescimento dos seus ativos e, consequentemente, do seu lucro líquido deve-se à sua carteira de títulos. A sua composição se dá da seguinte forma: 63% da composição da carteira de títulos do Standard Bank em 2025 esteve em títulos de dívida, especificamente em bilhetes do Tesouro, que são títulos de curto prazo, não é, com maturidade inferior a 2 anos. São títulos que permitem maior flexibilidade e rentabilidades também atrativas, ou seja, o banco limitou-se a não se expor em períodos mais alargados, conseguir maior flexibilidade para que conseguisse então aproveitar, não é, as melhores oportunidades e seguir, não é, com uma rentabilidade muito mais atrativa. E por outro lado, 30% da carteira de títulos do banco estão em Credit Linked Note, ou seja, notas ligadas ao crédito, que é um tipo de produto financeiro estruturado para oferecer proteção contra risco
de crédito. Como é que funciona uma nota ligada ao crédito? É uma aposta da alavancagem que o banco faz para conseguir captar recursos a juros mais reduzidos. O banco estrutura um produto financeiro. Imaginemos que o produto valha 100 milhões. A empresa vai comprar este instrumento financeiro, esta nota ligada ao crédito do banco, vai pagar 100 milhões. Esta nota rende juros ao ano. Imaginemos o período de um ano. Se durante o período acordado a empresa não falir, no final do período o banco terá de devolver o valor acrescido de juros. Porém, se a empresa falir, a empresa perderá todo o valor investido e vai ter de pagar juros acrescidos acordados. Aqui a condição principal da nota ligada ao crédito é a falência. Então, se o negócio da empresa falir, o banco pode pegar o dinheiro acrescido de juros e emprestar, não é, a outras pessoas. Porém, o banco também consegue, por esta via, captar recursos a juros muito mais reduzidos. E os outros 7% da carteira de títulos do banco estão em contratos de recompra. Aqui no canal nós temos um vídeo em que falamos sobre contratos de recompra. A composição da carteira de títulos do Standard Bank não foi a mesma verificada em 2024. Em 2025, o banco procurou reajustar significativamente a composição da sua carteira. Em 2024, 39% dos títulos estavam em obrigações do Tesouro, que são títulos representativos de dívida com maturidade superior a 2 anos, são títulos de médio a longo prazo, não é? Que garantem maior exposição, embora ofereçam também rentabilidades atrativas. 37% estavam em contratos de recompra, 10% estavam em notas ligadas ao crédito e 13% estavam expostas em bilhetes do Tesouro, nos títulos de curto prazo, e finalmente 1% estavam em eurobonds. O banco mudou drasticamente a sua estratégia. Em 2025, procurou por maior alavancagem e flexibilidade. Flexibilidade referente aos bilhetes do Tesouro, títulos de curto prazo, e alavancagem referente às notas ligadas ao crédito. Ou seja, se o risco aumenta drasticamente, é melhor ter flexibilidade para procurar sair desta situação, não é? Quanto à sua carteira de créditos ao cliente, que também contribuem significativamente para o crescimento dos seus ativos e, consequentemente, o seu lucro, a composição relativamente à tipologia por cliente, 69% é composta por grandes empresas e banca de investimento, 25% crédito a particulares e 6% a pequena e médias empresas. Relativamente ao setor que esses créditos são concedidos, 28% são concedidos ao setor do comércio por grosso, 22% ao setor da administração central, 21%, não é, para outros setores, 6% para atividades particulares, 17% para o setor da indústria transformadora e 6% para o setor da construção. O banco opera em setores que demandam cada vez mais de capital para se sustentarem e, consequentemente, isto acaba por ser rentável, não é, para o negócio do Standard Bank. Segundo a DRE de 2025 do Standard Bank, o número de ações do Standard Bank foi de 3 milhões de ações ordinárias emitidas, considerando o seu lucro líquido de 149,5 mil milhões. O lucro por ação do Standard Bank em 2025 se fixou em 49.845 kwanzas, não é? O lucro por ação sem considerar o POIT, o percentual que taxa o valor a se distribuir de dividendos aos acionistas e o valor que é retido em reserva de capital próprio da empresa. Ou seja, as ações do Standard, depois que forem para a bolsa, não é, podem ser
uma das ações que fazem o pagamento de dividendos mais alto na nossa Bodiva. Relativamente ao retorno sobre o capital próprio, não é? A capacidade da empresa em gerar retornos aos seus acionistas, o ROI cresceu em 2014 em 47%, mas caiu em 44% em 2025. Relativamente ao ROA, a capacidade da empresa em gerar rendimentos, não é? Utilizando o capital próprio, bem como o capital de terceiros, também caiu em 2025. O valor elevado do ROI em 2025 de 44%, comparativamente a 4% do ROI, demonstra que é a dívida que está a proporcionar alta rentabilidade aos acionistas. É a alavancagem que está a fazer com que a empresa consiga alcançar rendimentos super elevados. Mas os demais indicadores ainda assim apresentam sustentabilidade, porque trata-se de uma empresa do setor bancário que trabalha com alavancagem. O Standard Bank é um dos bancos mais transparentes, antes mesmo da sua entrada em bolsa. Não se verifica aqui estratégias para que se possa tentar manipular balanços para que se possa inflar resultados em bolsa. Essa transparência acompanhada de uma solidez acaba por fazer, não é, ser um banco a estar aqui de olho quando for entrar em bolsa. Obviamente que precisamos ainda olhar para demais indicadores para que nós possamos tomar aqui a nossa decisão de investimento muito bem mais acertada. O Estado angolano detém 49% do capital social do Standard Bank Angola. Deste valor, 15%, não é, vai permanecer com o Estado angolano, enquanto que o resto de 34% o Estado vai privatizar. Dos 34%, 24% o Estado vai vender ao Standard Bank Angola e o resto dos 10% o Estado vai vender, não é, esta participação por meio da bolsa, da nossa Bodiva, o que vai acontecer aí o nosso IPO do Standard Bank Angola. Se até o período do IPO o Standard Bank não emitir novas ações ordinárias, significa que os 10% que vão ser alienados por via da bolsa correspondem a cerca de 300 mil ações que estão à espera de ser comercializadas por meio do IPO, que se aguarda que aconteça no primeiro semestre de 2026. Será provavelmente o número de comercialização de ações mais reduzidas até aqui, o que pode causar um impacto inflacionário. A procura por essas ações pode ser maior que a quantidade ofertada. Isto vai fazer com que os preços futuros, não é, eventualmente possam disparar significativamente e, consequentemente, tudo isto poderá sobrevalorizar o preço das ações no mercado. Ainda há muito que falarmos sobre essas ações, mas vamos ficar por aqui. Esperamos que você aí tenha gostado desse conteúdo e não se esqueça, a principal fonte para os seus investimentos é a sua poupança e a sua capacidade de poupar é do tamanho dos seus sonhos e quanto melhor investir, mais próximo estará da materialização deles. Malta, nós estamos juntos e até o próximo.